No Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir, São João nos narra duas aparições do Senhor ressuscitado. A primeira delas, na tarde do primeiro dia da semana, na tarde do dia da ressurreição, e 8 dias depois, São João nos conta que Jesus ressuscitado apareceu novamente. Assim nós percebemos que a comunidade cristã se reúne desde os primeiros momentos, no primeiro dia da semana, aquele que depois foi chamado de Dia do Senhor ou domingo. Os cristãos sempre tiveram o ritmo da sua vida marcado pela Páscoa semanal. O cristão, quando vai caminhando, quando vai amadurecendo na sua fé, ele não vai à missa simplesmente por causa de um preceito, mas porque entende que aquele momento é especial, porque é momento de encontro com Jesus ressuscitado, com o Senhor que se coloca sempre no nosso meio. Vejamos o que São João nos diz. Na tarde daquele mesmo dia da ressurreição, Jesus foi ao encontro dos discípulos. E como o Senhor os encontra? Eles estão no cenáculo, num lugar que lhes era muito familiar. Ali haviam celebrado a Santa Ceia. Jesus encontrou as janelas e as portas fechadas, por causa da atmosfera de medo. Eles temiam que acontecesse consigo aquilo que aconteceu com Jesus de Nazaré. Nós sabemos que o medo, de certa forma, está ligado ao instinto de sobrevivência. Eles temiam, sem dúvida, pela perda do dom precioso da vida, mas eles tinham medo. E vejam, aquelas portas e janelas fechadas não permitiram que o Senhor entrasse. Santo Agostinho, quando comenta esse episódio, faz uma comparação tão interessante. Ele diz assim: as portas e as janelas daquele lugar, as portas e as janelas fechadas, não impediram que o Senhor entrasse, porque naquele corpo habitava a divindade. E ele vai dizer mais: aquele que ao nascer não violou a virgindade da sua mãe, pôde entrar naquele lugar, naquele cenáculo que estava com as portas e as janelas fechadas. Jesus se colocou no meio deles, quer dizer, ocupou o lugar da presidência, e a partir dali soprou sobre eles, enviando sobre eles o dom do Espírito Santo, concedendo a eles o poder que era seu, o poder de perdoar os pecados que vocês perdoarem estarão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem estarão retidos. Naquele momento, Jesus instituiu o sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão, a partir da sua Páscoa, a partir daquela realidade que pode mudar o mundo.
E vejam que curioso, Jesus, ao entrar naquele lugar, mostrou as marcas dos pregos, o lado aberto, rasgado pela lança do soldado. Não bastava o rosto de Cristo, para que ele fosse reconhecido. Madalena esteve com ele, falou com ele, pensando que era o jardineiro. Os discípulos de Emaús caminharam com ele e falaram com ele como se ele fosse um forasteiro. Eles não reconheceram Jesus a partir do rosto, porque seu rosto já estava, sem dúvida, glorificado, tinha alguma coisa diferente. Mas reconheceram Jesus a partir daquelas marcas profundas, ligadas ao seu ato extremo de amor na cruz. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Páscoa não cancela as marcas da Sexta-feira Santa. As marcas, as chagas de nosso Senhor são agora glorificadas. Há uma identidade profunda entre o crucificado e o ressuscitado. É Jesus, e assim como o ressuscitado, mas também como o crucificado, eles podem reconhecê-lo. E vejam, o medo se transformou em alegria. A fé cristã se fundamenta numa presença, na presença do Senhor ressuscitado, na presença daquele que está vivo. Não é uma ideia, não é lembrança de uma pessoa do passado que já se foi e deixou um grande exemplo, mas uma presença. E essa presença daquele que vive. Jesus vai falar assim com São João na segunda leitura: eis que eu estava morto, mas agora eu vivo para sempre. É esse Cristo morto e ressuscitado que se torna a fonte, a origem da nossa vida cristã, do cristianismo, da nossa experiência de Deus. E vejam, o que conta é a presença de Cristo. A primeira leitura, nos mostra como Jesus se fez presente, por meio da atuação dos apóstolos. Antes eles estavam com medo, agora estavam lá, ensinando nas praças públicas. Isso foi depois de Pentecostes. A multidão ia se acercando, ia se ajuntando, e eles viviam uma unidade profunda, a partir da fé. E vejam, eles levavam os doentes para que fossem curados, e muitos eram submetidos à sombra de Pedro. Isso me intrigou bastante. A sombra de Pedro curava. Isso é curioso. De onde vem a sombra? De onde vem a sombra? Já se perguntaram? Se fosse meio-dia, nós estivéssemos lá do lado de fora, se dessemos as costas para o sol e nós olhássemos para frente, o que veríamos? A sombra. Assim, debaixo da lâmpada ou atrás da lâmpada, eu posso enxergar a sombra. A sombra vem da luz. Eu preciso de luz para fazer sombra. Às vezes a gente vê algumas pessoas brincando com a lâmpada, com a luz, fazendo bichinhos, Alguns fazem pombo, outros coelhinhos, sobretudo as crianças gostam de ver isso, de fazer isso. Mas é impossível fazer sombra sem luz. Por que a sombra de Pedro curava? Porque era a sombra vinda da luz do ressuscitado. A luz do ressuscitado presente na igreja precisa fazer essa sombra no mundo. Nós precisamos, iluminados por Cristo, fazer sombra no mundo, colocar a presença do Senhor ressuscitado, que é capaz de se servir até da sombra de Pedro. Essa é a misericórdia divina. E vejam, nós necessitamos de uma presença, a presença do ressuscitado.
E Tomé? Tomé era chamado de Dídimo. Guardem essa palavra, Dídimo. Dídimos em grego quer dizer gêmeo. Guardem isto. Tomé não estava junto dos outros. Faltou a missa no domingo de Páscoa. Vê se pode, danado, né? E quando depois os outros foram contar para ele que viram o ressuscitado, aquele danado não acreditou, duvidou, mas não era discípulo. Como é que duvida dos seus amigos, daqueles que também seguem o Cristo? Nossa, ele duvidou da palavra dos amigos. Ele não estava com a igreja. E porque não estava com a igreja, porque não aceitou o testemunho da igreja, porque não acreditou na palavra do próprio Cristo, ele afirmou que ressuscitaria ao terceiro dia, agora vacila na fé. Ele é Dídimos, ele é gêmeo. Gêmeo de quem? São João não conta. De quem ele é gêmeo? Ele é gêmeo de mim e de você. Quando nós não acreditamos na palavra de Jesus, quando nós não queremos estar com a igreja, quando nós não aceitamos o testemunho da igreja, nós somos gêmeo de Tomé. E assim, mas o que dizer? Nós precisamos continuar então sendo gêmeos de Tomé, porque 8 dias depois, o Senhor lhe deu a oportunidade de vê-lo, de tocá-lo, e ao tocá-lo, ao tocar as chagas do Senhor, na verdade ali o Senhor curava as chagas da nossa incredulidade. Se somos gêmeos com Tomé na incredulidade, precisamos agora ser gêmeos dele na experiência de Cristo, na experiência do Senhor ressuscitado, que nós podemos fazer aqui na Eucaristia. São Tomé experimenta a igreja ali como uma comunidade de perdão, como uma comunidade de misericórdia. A misericórdia divina lhe dá uma outra chance a partir da ligação com Jesus. E isso pode acontecer conosco. Queridos irmãos e irmãs, fixemos 3 pontos. Primeiro, olhemos para a incredulidade de Tomé, para o fato de que Tomé não aceita o testemunho da igreja, não acredita na palavra da igreja. Nós somos gêmeos com ele, quando nós também duvidamos. Mas agora, olhemos para um segundo ponto. Ele experimenta a misericórdia e recomeça, porque o Espírito do ressuscitado, aquele Espírito que ele soprou ao instituir o sacramento da confissão, é Espírito de perdão, é o Espírito que dá vida nova, que dá novo recomeço. Esse é o segundo ponto. Mas tem um terceiro ponto, que é consequência de tudo isso. Se nós pertencemos à igreja que é comunidade de misericórdia, de perdão, nós também precisamos ser misericordiosos e pessoas que perdoam. Esta é a proposta da palavra de Deus, de uma forma muito concreta, para nós vivermos a nossa semana, para nós levarmos para a nossa vida. Que a Rainha do Céu, que a Mãe de Deus, interceda por todos nós, que no seu amor nós possamos aprofundar o mistério do ressuscitado, e não abrir mão da nossa participação dominical na Eucaristia, como encontro com o ressuscitado, e que nós aprendamos a renascer a partir da misericórdia, e a partir daí, ser pessoas que perdoam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.